Que o cuidador de idosos deve proceder em uma entrevista de emprego. E aí, para você realizar uma entrevista, de uma forma geral, a maior pergunta, a maior interrogação é: o que vão me perguntar? Como que eu devo me proceder? Meu Deus do céu, com que roupa eu vou? E eu vou tentar te ajudar em todas essas questões, né? Vamos lá? Primeiro, para uma entrevista de emprego, é importante você conhecer sobre a profissão que você vai ser candidato. Então, é importante você saber, por exemplo, se é numa instituição, né? O Bira, por exemplo, né? Ele é presidente de uma instituição de longa permanência. Se você vai se inscrever para aquela instituição, é importante você saber um pouquinho sobre aquela instituição. Procurar saber quantos idosos tem, qual é a história dela, procurar na internet, procurar saber um pouquinho sobre a instituição. Por quê? Porque você já vai sabendo mais ou menos como funciona aquele lugar. Você não vai atirando no escuro sem saber o que está acontecendo. Você vai saber mais ou menos como que está o mercado de trabalho, como que é o salário, como que é a profissão, né? Naquela região que você está indo procurar. Quais são as diretrizes, quais são os deveres, os direitos, enfim. É muito importante você saber um pouco sobre aquela profissão, até porque conhecimento nunca é demais. Você deve ter algum conhecimento para poder ir para aquela entrevista, ok? Segundo, referência. Sempre, se você puder, né, no último trabalho que você tinha, pedir uma carta ou um telefone, né? Se você puder pedir uma carta de referência é bom. Ou, seu fulano, eu posso dar o seu telefone no meu próximo trabalho para você falar, né, que eu fiz um bom trabalho aqui. Isso é importante, por quê? Porque mostra que você tem referência, que você fez um bom trabalho no seu último emprego, ou nos seus últimos, né? Ah, eu já trabalhei em 3 casas na minha vida, ou em uma. Não, eu trabalhei 20 anos em uma casa. Isso te dá credibilidade. Então, é muito importante você ter essa carta de referência. Eu vou mandar depois para vocês esse modelinho, tá? De carta de referência. Que você pode pedir o seu patrão para poder escrever para você esse modelinho aí. Então, o que acontece? Ele vai escrever esse modelinho, que pode ser o nome da pessoa, que pode ser o nome da pessoa, tá? Que pode estar o nome da pessoa diretamente, que você já sabe que vai ser contratado, ou o nome da instituição que você está indo fazer entrevista, ou não, pode ser caro contratante, né? Não tem problema. É com prazer que recomendo a fulana de tal para o cargo de cuidadora de idosos. Eu gostei muito do tempo que trabalhei com ela e percebi que é uma pessoa muito valiosa para qualquer equipe, é honesta, segura e dedicada. Além disso, ela ou ele, né, coloca as suas qualidades, o que a pessoa acha que você tem como qualidade, né? Seu conhecimento aos cuidados com o idoso e excelência foi uma grande vantagem para o paciente assistido. Ela ou ele colocou esse conjunto de habilidades em prol do bem-estar e qualidade de vida do nome do paciente que você assistiu. Sem dúvida alguma, eu recomendo o nome da pessoa por ser um funcionário ou funcionária dedicado e recomendo e conhecedora da função. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo através do e-mail ou telefone, né? O que a pessoa se sentir mais à vontade. Se quiser conversar sobre as competências profissionais dessa cuidadora, ficarei feliz em ampliar minha recomendação. Atenciosamente, assinatura do ex-patrão. E o que é isso, gente? É a sua referência. Uma carta dessa tem um poder absurdo, vocês não fazem ideia do peso que tem isso. A Mariana está perguntando, Erlaine, mas e se for o primeiro emprego? O primeiro emprego como cuidadora, ok. Você já trabalhou em outro emprego?
Ah, não, antes eu trabalhava, sei lá, como vendedora de loja. Tudo bem. Você trabalhava antes como vendedora de loja e você tem como referência o trabalho como vendedora de loja. Não tem problema. Erlane, eu não tenho emprego e as pessoas estão pedindo como referência que você tenha experiência. Qual é a maior dica que eu dou para vocês, gente? E qual é a dica? Eu não tenho experiência. Vai numa instituição de longa permanência e se oferece para ser voluntário. Fala, olha, eu fiz o curso de cuidador de idosos, eu não tenho experiência e eu preciso ter. Eu gostaria de ser voluntária uma vez por semana ou duas vezes por semana para eu poder aprender na prática. Aí depende da sua disponibilidade de tempo, né? Eu não sei qual é a sua disponibilidade. Para eu colocar em prática tudo que eu aprendi para eu ter experiência. Erlane, mas eu vou trabalhar de graça? Gente, vocês não têm noção o que você vai estar ganhando em trabalhar de forma gratuita, tá? Quando você está estudando, você faz o estágio de forma gratuita e você está ganhando ali, não tem preço, o valor de tudo que você está ganhando de conhecimento ali no estágio. Então, assim, é o que eu indico para vocês. Se ofereçam para trabalhar em instituições de forma gratuita. Ali vai ser a sua experiência. E ali, esse lar depois, você fazendo um bom trabalho, ele vai, sem nenhum problema, né? Fazer uma cartinha de recomendação para você. E por que não? Se você fizer um bom trabalho, de repente surge ali uma vaga e eles mesmos te contratam, né? Por que não? E a vestimenta? Com que roupa que eu vou? Sempre se preocupem com que roupa vocês vão, porque a primeira impressão é a que fica. Então você tem que se preocupar sim. Ah, Erlane, eu não me preocupo muito com roupa. Eu sei, gente. Mas infelizmente você tem que se preocupar. Não tem que ir com uma roupa super chique, não é isso. Mas você tem que se preocupar de ir com uma roupa limpa, se preocupar de ir com uma roupa mais composta, né? Não ir com roupa muito curta, não ir com muito decote, não ir com chinelo, ir com sapato fechado. O que tem a ver o sapato fechado, gente? Quem trabalha na área da saúde tem que usar sapato fechado. Por que isso? Porque, de uma forma geral, o que acontece? Não pode entrar em hospital de sapato aberto, né? Por uma questão de higiene, por uma questão de infecção. Então, a maioria dos hospitais não permite que as pessoas entrem, nem para fazer visita, né? De sapato aberto. Então, quando você vai fazer uma entrevista, é muito importante você se preocupar de ir de sapato fechado, porque quem trabalha na área de saúde vai de sapato fechado. É uma preocupação que você deve ter. Outra preocupação que você deve ter, se preocupar de ir com roupas limpas, tá? Não ir com roupa rasgada. E na entrevista de jaleco, então, Erlane, o que você acha? Não, jaleco você vai usar lá no seu trabalho, tá? Se houver uma oportunidade, você até pode falar sobre o uniforme. Falar o que sobre o uniforme? Olha, se a família gostar, eu tenho meu uniforme, tá? Eu até prefiro usar uniforme, porque eu acho que passa mais profissionalismo e não gasta um monte de roupa, né? Mas tem familiares que não gostam do uniforme, então eu deixo a critério da família. E aí eu explico para vocês o que acontece de uma forma geral. Existem familiares que não gostam de uniforme, principalmente branco, porque às vezes eles ficam preservando o idoso. Preservando por quê? Porque às vezes eles não querem contar para o idoso que ele está doente, que ele está com a doença de Alzheimer, ou que ele está com câncer. Então, ele não quer que o idoso perceba isso, tá? E aí, o que ele faz? Ele quer que você fique ali, que o idoso ache que você é um amigo da família, ou que você está trabalhando como doméstica. Ele não quer que o idoso entenda que você está ali para cuidar dele. Então, uma opção é fazer uniformes coloridos, né? Existem casas que vão te pedir o uniforme branco. Isso vai variar muito de família para família. E aí, lá na entrevista, você vai perguntar: você prefere que eu use uniforme?
se tem preferência de cor, porque tem famílias que não gostam de uniforme branco, porque você já tem um esclarecimento, você já sabe disso. Então, você já sabendo, você já vai saber como que você vai proceder lá na entrevista, ok? Então, fica mais essa dica aí para vocês, tudo bem? Aqui tem para vocês poderem visualizar algumas roupas, né, de certo e errado. Por exemplo, existem pessoas que não usam calça, né, por questão religiosa, por gosto, enfim. E aí você vai com uma saia curta na entrevista? Não. Vai com uma saia mais compridinha, no joelho, né, acima do joelho. Você vai colocar um decote? Não. Coloca uma blusa mais fechada, de alcinha parecendo sutiã? Claro que não. Coloca uma blusa de botão, uma roupa mais composta, né? Opte por um sapato fechado. Os homens, né? Calça rasgada, você acha que condiz? Claro que não. Tente colocar uma roupa em que a pessoa vê profissionalismo na hora da sua entrevista. Se preocupe com que a pessoa olhe e fala, nossa, como que ele está se preocupando para vir para a entrevista bem vestido, né? Se preocupando com a aparência, né? E os documentos? Às vezes eles já te pedem algum documento e às vezes não, mas normalmente quais são os documentos que se pede? Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, né? Carteira de trabalho, certidão de nascimento e de casamento. Se tiver filho menor de 14 anos, pede também, né? Porque você tem direito de receber um percentual por cada filho, né? Coloca tudo em uma pasta para não amassar. Gente, é muito ruim quando você pede os documentos e aí tá aquilo tudo amassado, jogado, você tira aquilo tudo da bolsa, joga aquilo tudo. Isso passa uma impressão ruim. Então, coloca numa pasta direitinho, tudo esticadinho. Isso passa uma boa impressão, né? Se você trata tudo bagunçado, seus documentos, imagina as coisas do paciente, né? Os seus documentos, se preocupe sempre, né, de estar com o documento direitinho. Se acontecer alguma coisa, a gente sabe que acontece, né, os imprevistos. Se o documento arrebentou, procure arrumar, né, trocar, fazer segunda via antes, né? Todo profissional deve ter uma carteira de trabalho em bom estado. Isso demonstra a importância com a sua vida profissional. Se acontecer alguma coisa, faz uma segunda via, não deixa para depois, né? Se na hora da entrevista você está com alguma dúvida, deixa eu colocar aqui para vocês. Na hora da entrevista você está com alguma dúvida, então é ali que você vai tirar a dúvida. Pergunta, tira suas dúvidas e cuidado, tá? O entrevistado é você. Às vezes você está lá numa dinâmica, você quer falar mais do que todo mundo, do que o psicólogo. E aí ali você já perde. Por quê? Porque não é hora de você ficar falando, é hora de você responder. Então, você está sendo entrevistado, é hora de você responder, não é hora de você ficar perguntando, tá? Você pode tirar suas dúvidas, você pode perguntar sobre o salário, sobre o horário de trabalho, mas você não pode ficar falando sem parar, querendo contar toda a sua história, você não pode fazer isso, tá bom? E o que é combinado não é errado. Por que eu falo sempre isso com vocês? Por experiência, você vai vendo que às vezes você aceitou alguma coisa que não é o ideal, mas você aceitou aquilo. Então, se você não quer mais aquilo para sua vida, procura algo melhor, mas não seja desonesto no lugar que você está, sabe? Então, tá combinado? Tá combinado. Arruma outra coisa, saia de forma correta daquele lugar. Sabe, eu falo que eu olho para trás na minha história profissional, eu tenho muito orgulho de tudo que eu já fiz na minha vida. Porque eu sempre trilhei uma carreira de sucesso. Eu nunca fui desonesta em lugar nenhum por onde eu passei. Então, sempre façam isso, sabe? Saia deixando a porta aberta, porque se eu precisar de voltar para qualquer lugar que eu trabalhei, eu sei que eu posso voltar, entende? Então, pensem nisso, né? E é muito importante você pensar no seguinte, lá na entrevista, né, a disposição para o trabalho, está ciente e aceitar as demandas, né, que o cargo exige, que o cargo exige,
Então, você vai aceitar ou não. Não, olha só, para mim não dá. Porque às vezes a pessoa já não está satisfeita com o que está ali te oferecendo e você pega. Não, se você não está satisfeita, você não deve pegar. Hoje eu conversei com uma cuidadora e ela falou comigo que ela está insatisfeita no trabalho, que estão pedindo para ela fazer coisas que ela sabe que está errada. Gente, não aceite fazer o que você que está além dos seus princípios, sabe? Faça o que você acha que dá certo, porque isso vai fazer mal para você, para o seu psicológico. Então, assim, você vai ver qual é a proposta. Se você concorda, ok, eu vou trabalhar nisso. Se não concorda, vão vir outras oportunidades. Não aceite o pouco, sabe? Eu sempre falo uma coisa com vocês. Você tem duas opções na sua vida. Você quer ser esterco ou você quer ser bosta na sua vida? É a mesma coisa, Erlane? Não, não é a mesma coisa. Sai da vaca é bosta, mas pode servir de esterco ou pode ser bosta. Por quê? Ela pode servir de esterco, servir para planta e servir para gerar plantas lindas, que a gente fica apaixonada com elas. Mas pode ser só bosta ali no chão, fedendo e mais nada. Então, em cada entrevista de emprego, por onde você passar, você pode fazer florescer ou não. Então, você pode ter os seus valores, ter sua ética, ser pontual no seu trabalho, ter compromisso, ter responsabilidade, fazer diferença naquele lugar, ter humanidade. Então, você vai pegar o seu trabalho, você deve pensar, como que eu posso transformar, mudar esse lugar? Às vezes, o lugar que você vai trabalhar é um lugar que, infelizmente, o idoso pode ser muito difícil, às vezes ele está muito depressivo, você não consegue fazer nada por ele, mas de repente você consegue fazer pela casa, deixar o ambiente mais alegre, arrumar o quarto, arrumar o armário dele, fazer uma comida gostosa para ele se alimentar melhor. Você não consegue fazer nada por ele, porque ele não aceita fazer um jogo para estimular, não aceita tomar um sol, nada para ele tá bom, mas você consegue mudar pelo menos o ambiente que ele vive. Então, às vezes, as pequenas coisas fazem a diferença, entende? Então, pensem nisso. Na hora da entrevista, tá lá, exposto para você tudo que você vai fazer. Você aceita ou não? Quando você fala, eu aceito, então você disse sim. É igual casamento. A hora que você falou sim, você está levando aquilo para casa. Você sabe que está levando com todos os defeitos e as qualidades. Depois não adianta reclamar, né? Por isso que acontece um monte de separação aí. Porque depois que você leva para casa, você não quer mais os defeitos. Só que a gente tem que aceitar tanto os defeitos e as qualidades. E amar os defeitos e as qualidades. Então, lá na hora da entrevista, a mesma forma. Você aceitou aquela situação. Então, é o que eu falo com vocês. Você aceitou? O que você pode fazer para transformar aquele lugar, né? O que eu posso fazer aqui para poder melhorar esse ambiente? E tô no trabalho, eu não tô gostando, ok, você não é obrigado a ficar ali pro resto da sua vida, tá? O que você pode fazer para poder mudar? Comece a correr atrás de outros trabalhos. Comece a correr atrás de melhorar profissionalmente, né? Porque quando você quer prosperar, ganhar mais, você tem que procurar melhorar profissionalmente, melhorar os seus conhecimentos, não tem jeito, né? E aí, quais são as perguntas que mais acontecem? Primeiro, seu nome completo, seu endereço. Essa pergunta do endereço normalmente é para saber onde você mora, para ter noção de transporte, para ver quanto que vai gastar com vale transporte, tá? A sua pretensão salarial, e aí você deve ser honesto, tá? Então você deve falar quanto você tem vontade de ganhar. E aí, é claro, né? Todo mundo tem vontade de ganhar muito bem, mas você não vai falar um valor absurdo que você sabe que está fora do valor que ganha um cuidador. Mas você pode falar um valor que você sabe que você merece ganhar dentro do que você já estudou, do tanto que você se especializa, tá? E dentro do valor que está ali, que um cuidador ganha. Um cuidador que estuda, um cuidador que se capacita, ele ganha aí mais ou menos na faixa de 3, 4 mil reais. Um cuidador que não estuda, que não faz nenhuma especialização, que não se capacita, ele vai ganhar 500 reais, 600.
R$ 1.000 por aí, tá? Até um salário mínimo, ok? Eles vão perguntar sobre vale transportes, né, para ver os valores mensais. Eles vão pedir carta de referência. O ideal é que você já esteja com a carta para poder mostrar. Então, eles vão ver em você proatividade. Poxa, ele já trouxe a carta, isso é bom. Eles vão perguntar os seus cursos, então é bom você já levar. E aí, o que é bom? Você já ter vários cursos, porque mostra o quê? Que você está atualizado, que você está procurando sempre ser inovado, procurando sempre estar atualizado. Então, isso é importante. Ah, eu já fiz um curso. Não adianta, gente. Você tem que estar procurando sempre, né, se inovar. Ele vai perguntar o que você sabe sobre a atividade pertinente à sua função. Então, você vai falar o que você sabe fazer sobre a função de cuidador. Isso é de uma forma mais ampla, né? Ele quer saber o que você sabe sobre a função. Ele vai perguntar se você tem experiência profissional. Ele vai perguntar por que você saiu do último emprego. De uma forma geral, essa pergunta acontece bastante, tá? Por que você saiu? Às vezes, eles contam para você uma historinha, para você poder falar como que você comportaria. Por exemplo, como seria seu comportamento caso o paciente passasse mal? E aí ele quer que você fala como que você reagiria em tal situação, entendeu? Por que você decidiu por essa área? Como é visto o idoso hoje em dia? E aí uma coisa interessante de vocês falarem é que o idoso cada dia está ganhando mais espaço, né? No mundo, no Brasil, por quê? A cada dia tem mais idosos no mundo, porque a taxa de mortalidade está diminuindo muito. Então, os idosos estão cada dia mais aumentando, né? Então, estão tendo mais idosos no mundo. Isso significa que a função de cuidador de idosos está crescendo muito. Ou seja, você, cuidador de idosos, a cada dia que passa, vai ter mais opções de trabalho. Por isso que você tem que se profissionalizar, porque as demandas vão estar aumentando e os melhores e mais capacitados vão ter os melhores empregos, né? Por que você quer fazer parte dessa equipe? É uma pergunta. E aí você vai falar que aí é importante você saber um pouco daquela equipe, se não for para trabalhar em residência, né? Então, é importante você saber um pouquinho daquela instituição para você falar por que você gostaria de trabalhar naquela instituição. Existe alguma atividade de trabalho proposto que você se sente desconfortável de fazer? E aí, aqui, se você não gostar, por exemplo, de fazer trabalho doméstico, você deve ser honesta em falar, tá? E aí, vale ressaltar que é função do cuidador cuidar dos pertences e dos locais que o idoso permanece. Então, o quarto do idoso, o banheiro que o idoso frequenta, é sua função fazer a manutenção. Se o idoso vai naquela sala, também é sua função manter ela, tá? Só para vocês saberem. Você se importa de limpar o quarto e o banheiro do idoso? A sua resposta vai ser sempre não, porque é sua função manter esse quarto e esse banheiro limpo, tá? Quais são as atividades práticas que você sabe realizar? Aferição de pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. Então, quando você sabe fazer isso, sua pontuação já vai lá para cima, né? Então, por isso que é importante você fazer um bom curso de cuidador para você conseguir fazer isso. Foi interessante, né, que uma pessoa respondeu assim, eu já fiz um curso de cuidador que eu paguei R$ 50, foi isso? Eu paguei R$ 50 e nunca me falaram que eu era uma má cuidadora. Estava desempregada, né? Mas eu estou desempregada. E aí eu fiquei pensando assim, né? Gente, me desculpem, mas é impossível você fazer esses cursos que são ruins e você querer ter uma boa capacitação. Ou você faz um bom curso e vai ser diferenciado no mercado, ou você vai ficar à mercê desses subempregos. Então, faça um curso diferenciado e tenha as melhores oportunidades. E saiba fazer os melhores procedimentos. Pensem nisso, né? Outra pergunta, qual a sua experiência mais difícil na sua profissão? Qual foi, né, a sua experiência mais difícil na sua profissão e como que você resolveu? Então, você vai contar o que já aconteceu na sua vida profissional, né?
e como que você resolveu aquela situação. Então, ali ele está tentando entender qual a sua habilidade para resolver situações difíceis e qual é a sua relação com os familiares dos idosos que você já assistiu, para ver como que você consegue se relacionar com os familiares dos idosos, ok? O que que você deve evitar? Respostas, tanto faz, pode ser. Por quê? Porque você tem que ter opinião própria, né? Você deve falar os seus interesses, o que que você gosta, os seus horários disponíveis. Então, você deve falar o que que você gostaria do seu dia a dia, ok? Evite perfumes fortes. Por quê? Se você utilizar perfume muito forte, nem a pessoa... Eu, por exemplo, eu tenho intolerância a cheiros muito fortes. Então, perfume muito doce, sabe? Se eu estiver perto de alguém com perfume muito doce, embrulha meu estômago de uma tal forma. Hoje, então, eu não sei nem o que eu faria. Então, se eu estiver perto de alguém com perfume muito forte, meu estômago embrulha na mesma hora. Então, se você vai para uma entrevista com perfume muito forte, se a pessoa tiver principalmente essa sensibilidade, ela pensa assim: nossa, imagina para o idoso, né? Se tiver esse problema, como que vai ser? Então, vá com perfumes neutros, mas se preocupem também de usar um desodorante, porque se você não usar também e for com mau cheiro, isso vai ser ruim. Então, pelo amor de Deus, tem que se preocupar de colocar um desodorante, tá? Por favor, é importante o desodorante. Se preocupem de usar sapatos não barulhentos. Por quê? Existem sapatos que faz toc, 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 toc. E aí, imagina um idoso acamado, sentindo dor, e você fazer o toque-toque dentro de casa, tá? Ou no hospital, ou no lar. Então, sapato sem barulhos, tá? Com salto emborrachado, né? O sapato com salto emborrachado. Erlane tá mandando aqui. Eu nem pensava nisso. Exatamente, mas são coisas que a gente tem que pensar. Uma maquiagem mais branda, mas deve passar uma maquiagem. Já falei com vocês. Pega para mim aquela base para mim ali, o BB Cream, fazendo favor. Tem um BB Cream que a gente passa no rosto, gente, que dá, como diz o meu marido, como é que você fala? Passa um reboco na cara, que é ótimo, que dá uma disfarçada nas manchas, fica ótimo o rosto da gente. Ó, todo dia eu passo, vocês podem reparar. É uma maquiagem leve, que você disfarça bem as manchas. Eu vou mostrar para vocês o que eu uso. Pega o outro também. É esse daqui, ó, tá vendo? Eu uso esse daqui da L'Oréal e tem o outro também. Eu uso o Pele Clara, né? Porque eu sou muito branca. Custa R$30 esse daqui, ó. E tem esse daqui também. Esse aqui é mais carinho, ó, da Episol. Aí, tipo, quando eu quero, sei lá, se eu vou num lugar mais arrumadinho, eu uso esse. E esse daqui eu uso toda hora. R$30 esse, ó. Vem de qualquer lugar. Eu não tô ganhando nada pra fazer isso aqui, não, tá? Tô só mostrando pra vocês. Aí tem que ver seu tipo de pele, né? Isso aqui protege contra câncer de pele, gente. Homem também deve usar, tá? Homem e mulher. Não acho que é chato que eu tô falando homem, não, porque homem também deve usar. Protege contra câncer de pele. Então, isso vai estar te protegendo, tanto para sua saúde, né? Quanto para sua estética também. Diminui olheira. E aí você passa isso, passa um trequinho aqui no rosto, ó. Aí tem um pozinho assim, ó. Esse pozinho aqui eu passo, tipo, por cima, só para tirar o brilho que dá, né? Só um tiquinho de nada. Aí meu marido fica assim, já vai rebocar. Ai, meu Deus do céu, já vai passar o reboco. Mas ajuda muito. E aí, tipo assim, não fica nada demais, entendeu? Passa um batomzinho, tá ótimo. Então, se preocupe em fazer isso todos os dias. Não é só para entrevista, não, sabe, gente? É para vocês. Paciente que gosta, idosa que gosta, faz nela. Teve uma vez que eu fiz um projeto com as minhas idosas de maquiar as idosas. Gente, vocês não têm noção como é que elas ficavam felizes. E eu tirava as fotos e mostrava para elas, e elas ficavam super felizes. E elas queriam a foto delas. Então é muito bacana isso, eleva a autoestima das idosas. Faz para vocês verem com a idosa de vocês.
Colocar o telefone para vibrar, tá? É uma super falta de educação. Você tá na entrevista e seu telefone tocar, tá? Então, cuidado com isso. Ok? Vamos continuar? Cuidado com as suas redes sociais. Por quê, Erlaine? Rede social, hoje, em toda entrevista, não pode fazer isso, mas toda empresa faz isso, tá? Eles pesquisam a sua vida na rede social para poder ver quais são os seus hábitos, tudo bem? Então, olha o que você posta, olha qual é a sua foto na rede social, olha qual é a sua foto lá no seu WhatsApp. Às vezes, gente, vocês não param e pensam, se você, cada um de vocês, se você tivesse que contratar alguém e você entrasse na rede social dele e olhasse uma rede social em que a pessoa bebê de segunda a segunda, postasse foto pornográfica, postasse um monte de foto, tipo, de doideira, você contrataria essa pessoa? Desculpa, gente, mas você não contrataria. Não é não, Renata Belmonte? Gente que posta, como que fala? Um monte de coisa de política, de religião, de briga política, briga religiosa. Gente, pra que isso, sabe? Hoje em dia existe um monte de guerra de política, de religião. Pra que isso, sabe? Então, assim, pensem sobre isso, sabe? Eu uso a minha rede social para servir de vitrine para o meu trabalho. E isso me gera paciente, isso me gera dinheiro. Por quê? Porque as pessoas vêm a mim por causa da rede social, por causa do meu trabalho. E as pessoas ficam aí arrumando desavença e briga em rede social sem necessidade. Então, pega a sua rede social, você que está aqui, pega a sua rede social, faz isso esse final de semana. Pega a sua rede social, você pode, se você mudar o seu nome na rede social, você demora 6 meses para poder trocar de novo, tá? Então, você não pode trocar o nome toda hora, tá? No Instagram, pelo menos, não. Aí, vocês têm que fazer essa rede social. Qual é a indicação que eu tenho para dar para vocês? Se vocês procurarem na sua rede social, sabe aquela lupinha? Procure, se você colocar assim, ó, cuidadora, vai aparecer as cuidadoras mais próximas da região. Então, se você tiver no seu nome, na sua rede social, o nome cuidadora, se alguém estiver procurando cuidadora na sua região, vai aparecer você. Então, o que eu indico para vocês? Comece a postar, coloca no seu nome cuidadora Flávia Luciana, cuidadora Jaqueline Aparecida, cuidador Wilson. Para que isso? Para que comece a virar referência isso na rede social. O YouTube, Facebook vai entender que você é cuidador. Quando alguém procurar por cuidador na sua região, vai aparecer você. E aí você vai postar todo dia coisas relacionadas ao tema do cuidador, ok? Elaine, onde que eu vou arrumar tema para isso? Gente, todos os dias eu posto vídeo. Desculpa. Todos os dias eu posto vídeo, eu posto conteúdo falando sobre cuidador de idosos. É só você pegar alguma coisa meu e postar, repostar, né? Conclusão, o que vocês vão fazer? Vocês vão alimentar a rede social de vocês. E quando alguém na sua região quiser que você atenda, procurando algum cuidador, vai achar vocês. Eu já atendi paciente de uma pessoa lá em Belém, queria uma pessoa, uma fisioterapeuta para cuidar da avó aqui em Leopoldina. E ela não conhecia ninguém, era pandemia, ela procurou na internet e me achou. Por quê? Porque eu falo muito de idoso, cuidador de idosos, fisioterapia, ela me achou e eu peguei essa paciente para atender, entendeu? Então, assim, é só vocês pensarem sobre isso. Então, pensem sobre isso. Final de semana, quem não sabe mexer no Instagram, pede alguém para poder ajudar vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Gente, nada no início é difícil. Eu também não sabia, não. E devagarzinho a gente vai aprendendo. Eu não sei um monte de coisa ainda. E devagar a gente vai aprendendo. Vamos continuar, então? Quase acabando, tá?
Falei que eu ia fazer a live rápida, hoje eu estava passando mal, já deu 9 horas. Eu falo demais, né? Nem passando mal eu falo pouco. Atitudes fundamentais: praticar a empatia, o respeito, falar do trabalho humanizado, né? Sempre se preocupe com isso, do respeito com o idoso, empatia com ele, respeitar sempre os seus interesses, né? Ser interessado nas coisas pertinentes ao assistido, na doença, no medicamento, na rotina do idoso, se interessar nos costumes, nos gostos dele, né? Estimular a independência, a autoestima desse idoso, estimular a interação social. Mercado de trabalho é muito atrativo, né? Então, os atendimentos individualizados pode acontecer em domicílio. Então, você pode espalhar currículo nos prédios, nas residências. Você pode ir com um cartãozinho e levar de prédio em prédio. Você pode levar nos locais onde você sabe que tem idosos internados. Você pode levar terceiras idades, né? Onde tem na sua cidade. Agora com a pandemia fica mais difícil. Mas você deve ver onde tem idosos, nas praças. Existem outros lugares que também pode ter atrativo para vocês levarem os cartões. Em hotéis que você vai oferecer o seu serviço, caso idosos desejam. Spas, clubes, núcleo de convivências, programas de acompanhantes de idosos, que seriam os netos ou damas de companhia, e empresas de home care, clínicas, hospitais, agências de turismos para terceira idade. Isso tudo, gente, são coisas que vocês também podem implementar na cidade de vocês. Vocês podem criar isso na cidade de vocês. Já parou para pensar nisso? E a contratação pode ser em CLT ou MEI, né? E qual é o modelo do currículo? Nome, endereço, cidade, telefone, e-mail, idade, né? Opa, fiz alguma coisa errada. Nome, endereço, cidade, telefone, e-mail, idade. O objetivo, você vai falar qual o seu objetivo profissional, né? Você vai fazer um resumo profissional, né, das suas qualificações, um resumo de qual é seu objetivo, a sua experiência profissional e como que vai ser a sua experiência profissional. A mais atual vai ser em cima e a mais antiga embaixo. Sempre vai ser assim, tá? A educação, as escolas por onde você passou, da mesma forma. A mais antiga embaixo e a mais atual em cima. Informações complementares e os cursos que você já passou também. Existe esse site aí, ó, que você consegue fazer o currículo de forma gratuita, que eu vou deixar para vocês também, ok? E é muito importante você ver o modelo. Olha para vocês verem esses dois modelos de currículo. Qual modelo te chama mais atenção? O primeiro ou o segundo? Olhando os dois currículos, qual deles você gosta mais de olhar? Eu gosto mais do segundo. Tem uma cor, tem uma foto, me chama mais atenção, tá vendo? E o que eu quero te falar com isso? Que vale a pena vocês investirem, de repente, um dinheiro, pedir alguém que faça isso para vocês. Na cidade de vocês sempre tem alguém que trabalha fazendo esse trabalho, alguém que trabalha com marketing, alguém que trabalha em lan house. Essa foto aqui seria deixa eu colocar maior. Seria uma foto que foi escaneada, tá vendo? Então, esse currículo foi um currículo elaborado. Tem uma corzinha aqui do lado que chama atenção. Esse outro foi um currículo que foi só digitalizado. Não tem nada que chama atenção, não tem uma cor nele. E aí eu vou falar para vocês por experiência própria. Eu tenho que analisar muitos currículos muitas vezes. E aquilo ali é um papel, eu não estou vendo a pessoa. E esse papel faz muita diferença. Muitas vezes esse papel vem para mim amassado já. Muitas vezes esse papel vem para mim com uma foto que a pessoa arrancou de um lugar e colou ali. Muitas vezes a foto que vem
é uma foto que já tá feia, tá velha. Ou então tem um quadradinho ali para colocar a foto e a pessoa não colou a foto. Então, falta de cuidado, de zelo na hora de fazer aquele documento. E é o documento que vai decidir a sua vida, porque está valendo um emprego. Então, é um documento que é importante você ter zelo para poder fazer ele. Um super beijo, aprendam. Toda profissão é vendedor, tá? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!